Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego e hoje a gente quer aqui trazer uma meditação muito bacana, né, que se tem, né, que é sobre Filipenses 2:5, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, sobre um tema que o cristianismo, né, o São Paulo pegou da ética aristotélica e deu um novo dimensionamento, né, que seria a frônesis de Cristo, né. Filipenses 2:5, na Bíblia está escrito assim, nessa tradução aqui da CNBB: tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Algumas traduções trazem também: tende em vós a mesma atitude em Cristo Jesus. Mas vamos deixar sentimentos aqui, vamos continuar lendo o restante, né, do poema que São Paulo fala aqui. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro, eu queria analisar com vocês aqui, antes da gente ir para o texto em si, que é a estrutura, né? A gente vê que nessa parte, né, que, tirando o primeiro versículo, é toda concatenada em sentido poético. E por que disso que isso às vezes ocorre? Isso é uma ideia grega, né, que herda-se de Platão, São Paulo, como, né, um bom filósofo da época, em que quando o filósofo não conseguia, né, ou até mesmo o teólogo não conseguia dizer da tamanha profundidade em certos conceitos, em certos teoremas, ele fazia poemas. Por isso que as tragédias, né, os poemas gregos antigos e tudo, eram tão valorizados, né, muito por causa dessa questão, porque é ali que se revelava o êxtase. E é por isso também que a gente vê muito poema de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, que são os maiores místicos. Isso se dá por quê? Porque a linguagem poética, com tanto o seu caráter simbólico, ela consegue tanto penetrar, né, a metafísica quanto a física. E aí sempre abre-se mais aquela compreensão da totalidade do ser, né? Ou seja, abre-se a alma para aquilo. Mas enfim, quero também chamar a atenção para essa palavrinha que eu falei no início: tende em vós os mesmos sentimentos. Algumas traduções trazem também como atitudes, né? E o que isso importa, o que isso quer dizer? A palavra aqui no grego original é a frônesis. E a frônesis é um conceito aristotélico, né, feito por Aristóteles, Tagirita, em que ele colocava a frônesis como aquela ética, aquele movimento do ser humano na busca pelo bem. Só que aqui São Paulo está falando de um outro tom. Ele está falando aqui agora não apenas de um mero sentimento, né, que a gente pode ter, por exemplo, de amor a Deus, ou de alguma devoção, né, a São José, que eu amo Mariana, e todos devem ter esse momento de devoção. Ele também não está nos pedindo também uma atitude fria, né, de apenas fazer por fazer, ou fazer de alguma forma, né, que às vezes não agradaria a Deus. Por exemplo, quando São Paulo diz que aquele que dá, que se dê com amor, né, para que suba em odor agradável a Deus a esmola, o ato ou a atitude, certo? E é nesse sentido que São Paulo está nos trazendo aqui. E esse conceito de frônesis em São Paulo é muito bem traduzido e muito bem ilustrado na própria criação divina, em que a própria criação corresponde em absoluta vontade, absoluta passividade na vontade de Deus. Ou seja, a criação corresponde a toda aquela vontade de Deus sem, como se diz, não, sem reclamar. Por isso que é interessante esse ponto, por quê? Porque São Paulo escreve essa carta, ele estava no cárcere, ele foi preso por causa de Cristo, e é uma carta que ele fala para os irmãos de Filipos: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Então, São Paulo está nos trazendo aqui um conceito e uma amplitude do conceito em que o quê? Não apenas o nosso intelecto, o nosso coração deve ter essa busca de amor a Deus, ou apenas nossas atitudes, mas toda a nossa estrutura humana deve se deixar se dobrar para a vontade de Deus. É isso que ele está falando. E por que disso? Porque a realidade é a sede da verdade. São Paulo estava preso, né, por pregar o evangelho, por acusar de dissolução, promover, né, dissoluções, proselitismo na cidade, e por isso ele foi preso, torturado, e
ao que se diz em Atos, né, e tudo, ele ainda entoava louvores a Deus. Então é uma forma de que, lembrando do início lá de Platão, quando às vezes a gente não tem as palavras corretas em termos, a gente se traduz em termos poéticos, né? Lúdicos, em cânticos, né? E é interessante também nesse ponto, porque isso nos diz muito sobre Salomão. Salomão escreve, por exemplo, Provérbios, Eclesiásticos ou Siracida e depois Cântico dos Cânticos. Mas por que ele escreve Cântico dos Cânticos um pouco diferente do que ele escreve Provérbios e Eclesiásticos, que são livros mais sapienciais de sabedoria? Porque Cânticos dos Cânticos é o ápice da sabedoria, que é o amor. E o amor não se traduz em termos técnicos, em palavras ou em teoremas ou em meras atitudes, mas se traduz em quê? Num estado de alma totalmente devoto ao amado. E é isso que São Paulo está querendo nos trazer aqui, com esse conceito mais amplo da frônese aristotélica, né? Então, a frônese de São Paulo é isso. Ela se assemelha muito também àquela frase de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa palavra fizeste-nos para ti, a gente traduz como fizeste-nos, mas também no termo latino, Santo Agostinho está nos trazendo a ideia da flecha que procura o alvo, que quer acertar o alvo, ou seja, essa inclinação total de toda a nossa estrutura humana disposta a buscar e aceitar a verdade na realidade criada pelo próprio Deus. É assim que, por exemplo, Santo Agostinho pega esses textos e também os salmos e começa a rezá-los no fim da sua vida. Porque ele vê que nenhum termo, nenhuma palavra vai conseguir se traduzir naquela beatitude que está contida nos Salmos, que é justamente esse movimento de cantar dessa frônesis totalmente entregue à vontade de Deus disposta na realidade. Certo? Então é isso, basicamente, essa meditação que eu trouxe para vocês nesse dia. Espero que vocês gostem. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, né? Façam chegar a mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Lembrando a todos da Festa Nossa Senhora da Luz no dia 2 de fevereiro. Você pode participar conosco. Só mandar uma mensagem, entrar em contato conosco. E também sobre o nosso novo curso, nossa plataforma de cursos do Centro Senhora da Luz, né, que é o curso do professor Marcos Boeira, Lei, Razão e Deus. Vai estar tudo aqui na descrição, você pode ver tranquilamente depois, e dessa forma você ajuda não só apenas o centro, mas também você a crescer na fé, pois um dos nossos objetivos aqui enquanto Centro Senhora da Luz é o quê? Tornar Jesus cada vez mais conhecido e amado, para que ele possa, sim, ser rei, ser glorificado. E lembremos sempre, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Então, por isso, esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado. E queremos também compartilhar com vocês essa boa nova, né? Porque ninguém guarda para si aquilo que é bom, como diz Jesus. Amém? Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima. Até mais.